Fala aí, minha gente, tudo bem? Estamos de volta aqui e eu quero, primeiramente, agradecer a você pela companhia, pela audiência, desejar boas-vindas aos novos inscritos do canal. Chegou gente nova por aqui, devagarinho, aos pouquinhos tem chegado mais gente, inclusive na minha ausência também, para minha surpresa. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Eu estava lembrando aqui de uma historinha de algo que aconteceu comigo há um tempo atrás, pouco tempo atrás, e eu queria conversar um pouquinho sobre isso. Foi uma passagem rápida, eu estava num domingo, fui caminhar, domingo à tarde, fui passar por um calçadão que tem aqui próximo de casa. É que fica a um quarteirão da minha residência, tem um centro comercial muito movimentado, dia de semana, em horário comercial, e, logicamente, como é comum, como é normal, aos fins de semana o movimento cai e no domingo não tem movimento nenhum. Então, domingo à tarde fui passar por ali, neste calçadão. Para minha surpresa, eu não esperava por isso mesmo, tinha uma grande movimentação ali no calçadão. Aí eu fui me aproximando, à medida que eu me aproximava, eu percebi que era um evento evangelístico, era um evento de uma igreja evangélica fazendo o seu trabalho, o seu proselitismo, a sua pregação. E como eu não tinha a mínima vontade, não tinha intenção nenhuma de parar ali, não queria conversa, não queria, simplesmente não queria parar. Eu, eu tentei passar por ali sem ser interrompido. Só que eu percebi que havia ali no calçadão, porque fizeram no calçadão, tomando ele de lado a lado. E no calçadão fizeram uma espécie de barreira humana, uma espécie de, como eu posso dizer, mal comparando, como se fosse uma rede para pescar. Os peixes passando, nós, os pedestres, e estavam ali prontos a abordar, evangelizar, fazer convites, enfim. E então qual foi a minha ideia? Para evitar qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de embate ou coisa do tipo, eu tentei me desvencilhar. Eu fui passando bem no cantinho, fui me destacando, me afastando, só que eu percebi que tinha uma pessoa já de olho em mim, já estava me monitorando já há algum tempo, era uma moça que me viu e então percebi que ela estava se preparando para me abordar. O que foi que eu fiz? Eu me afastei, fui para o outro lado do calçadão, justamente para me afastar o máximo possível e tentar passar por aquela barreira humana. Só que aí ela também foi rápida, ela se deslocou até o outro lado do calçadão e se colocou numa posição em que pudesse me interceptar. Me abordou e ali ela ofereceu um jornal da igreja dela e tentando me evangelizar, me convidando para conhecer a igreja dela, ou se eu não quisesse conhecer a igreja dela, que eu fosse a uma outra igreja evangélica. E eu fui bem taxativo. Eu falei que não tinha interesse, não queria visitar nem a igreja dela, nem qualquer outra igreja, não tinha interesse nenhum. E eu recusei de forma muito cordial, muito educada, fui muito polido com ela, porque ela também tinha sido muito educada comigo. Embora eu tenha achado ela um pouco inconveniente, mas ela não chegou a ser mal educada, ela não foi agressiva. E eu recusei aquele jornal, recusei o convite. E quando ela percebeu realmente que eu não queria nada com igreja, aí no fim ela me fez um questionamento. Ela perguntou para mim: vem cá, mas pelo menos você crê em Deus, né? Você acredita em Deus, não é? Aí eu parei um pouco para pensar, dei um pouco mais de atenção para ela e respondi de forma pausada, muito tranquila, muito calma. Eu falei: olha, sinceramente, eu não posso dizer que não acredito em Deus. É impossível para mim dizer que eu não acredito em Deus. E ela reagiu muito positivamente. Ela olhou para mim com um sorriso, ela suspirou aliviada e falou: puxa vida, ainda bem, né? Graças a Deus. Aí eu falei: mas deixa eu explicar melhor para você. Quando eu digo que é impossível, que eu não tenho como dizer que não acredito em Deus, pelo simples motivo, pelo simples fato de que Deus algum falou comigo em momento algum. Nenhum Deus falou comigo até hoje, nenhum Deus se pronunciou para mim, me mandou alguma mensagem, ou apareceu, ou deu sinal de vida, de maneira alguma. Então, eu não posso dizer que não acredito.
em Deus, qualquer Deus que seja, porque nenhum Deus até hoje falou nada comigo e nem com ninguém. A verdade é essa, ele nunca falou nada com ninguém. O que eu não acredito, na verdade, é nas pessoas que falam em nome dele, que se dizem porta-vozes dele, mensageiras dele, embaixadores deste mesmo Deus. E eu imaginei que ela fosse ter uma reação um pouco enérgica ou raivosa, talvez, ou que ela fosse querer partir para um confronto, enfim, algo do tipo, né? Eu já estou acostumado. Só que, para minha surpresa, ela se mostrou surpresa. Para minha surpresa, ela ficou estática, ela ficou sem resposta, ficou muda, ficou olhando para o vazio, olhando para o nada e talvez buscando uma resposta ou buscando talvez captar a essência do meu pensamento. Eu aproveitei aquela deixa e eu fiz aquilo que eu gostaria de ter feito há muito mais tempo. Eu me afastei dali. Eu saí daquele lugar, porque eu não queria nem ter parado ali. E aí fica essa breve passagem como uma introdução para o assunto que eu quero destacar aqui. Uma passagem tão simples, tão banal, tão corriqueira, até boba, muitos podem dizer, mas eu quero aproveitar justamente é, este acontecimento para chamar a atenção para uma diferença, uma diferenciação conceitual entre coisas que se confundem muitas vezes até no nosso próprio discurso e que devem ficar muito claras mesmo para quem não é ateísta, para que compreenda a essência e o conceito do ateísmo. Eu fiz questão de distinguir para aquela moça que há uma diferença entre você dizer que não acredita em Deus e dizer que não acredita na existência de Deus. Que este foi o ponto que eu queria destacar para ela, que eu quero trazer aqui para todos nós refletirmos. Nós devemos ter um posicionamento claro. Por quê? Mas, Rogério, você está falando uma coisa que é muito óbvia. Você está falando algo que todo mundo sabe ou deveria saber. E quando se fala que não acredita em Deus, logicamente que está se falando que não acredita na existência de Deus. Sim, é muito óbvio, é muito claro, mas por incrível que pareça, até mesmo o óbvio precisa ser repetido. Até mesmo o óbvio precisa ser explicado algumas vezes, porque não sei se é intencionalmente ou não, ele acaba sendo distorcido. O discurso acaba sendo mal interpretado. Então, a ideia que se tem muitas vezes, que o crente tem, que o teísta tem sobre um ateu, é o seguinte: é como se o ateu fosse uma pessoa que está simplesmente num embate, num confronto contra Deus. É como se o ateu conscientemente tivesse comprado uma briga desafiando a um Deus qualquer, o que é totalmente absurdo. Você há de convir que não há lógica alguma e isso foge completamente ao conceito, à essência do que é o ateísmo. E ou por desconhecimento, ignorância mesmo, ou talvez por conveniência, por má fé, se cria essa distorção. Então, é muito importante deixar claro isso. Você não está, ao descrer, ao você negar ao conceito de Deus, você não está indo contra a pessoa de Deus. Você simplesmente não entende como algo real, como algo verossímil a existência de algum Deus. Então, é uma diferença muito pequena, muito sutil, mas que no fim das contas pode causar um impacto enorme no entendimento de quem está ouvindo você, de quem está lendo você, quem está, enfim, em contato com você. É deixar muito claro que quando se descrê, quando existe uma descrença, não pode ser na pessoa do próprio Deus, ou deusa, ou deuses, ou deusas, seja lá qual for o conceito da religião, porque eu não estou me prendendo apenas ao conceito de Deus judaico-cristão. Eu, pelo menos, eu não faço isso. Então, esse é o ponto de reflexão que eu quero deixar aqui hoje para todo mundo. Você tem sido claro, tem sido clara ao dizer, ao abordar a questão?
Será que tem deixado uma margem de dúvida? Você talvez não queira fazer isso, deixar essa dúvida, deixar essa dubiedade de interpretação, mas a pessoa do outro lado, muitas vezes, por total ignorância, por ser manipulada, ou por ser uma pessoa mais esperta do que se imagina, por querer manipular o discurso, ela pode querer fazer essa distorção. E é bom ficar atento a isso sempre. Outro ponto que eu gostaria de abordar aqui, em cima disso também, é a postura que eu tive em relação ao que ocorreu. Porque eu poderia muito bem, de forma muito cômoda, e eu não condeno quem haja assim, mas eu poderia simplesmente ter me recusado a me declarar. Eu poderia ter saído pela tangente, poderia usar de uma evasiva, uma resposta evasiva, eu poderia simplesmente até mesmo mentir, só para me desvencilhar da pessoa, me livrar de um embaraço momentâneo e, como se diz no jargão popular, evitar a fadiga. Mas eu preferi não, porque eu fui questionado. A pessoa foi até mim, ela buscou aquele diálogo e ela procurou saber de mim. Então, mais do que meu direito, dependendo da situação, eu vejo até como uma obrigação, como livre pensador que eu sou, dispor realmente, num país democrático, ainda pelo menos em 2022, de expor aquela minha posição, meu posicionamento. Isso é importante também, porque quando você faz isso, quando você sai das sombras, você sai do armário, quando você dá voz ao seu pensamento de maneira respeitosa, cordial, dentro de um limite ético, você está muitas vezes ajudando a quebrar um mito, a quebrar um tabu, a esclarecer um assunto que às vezes é obscuro para a maioria das pessoas e que não deveria, algo muito simples, que poderia ser conversado de maneira muito aberta, muito franca, muito amistosa e muito democrática também. Então, quando for confrontado, se possível, se sentir à vontade, caso você se sinta à vontade, abra a boca, sabe, se exponha mesmo, se exponha dentro de um limite seguro, logicamente, nem todo mundo tem essa segurança, mas sempre que possível, não se esquive. Não se esquive e não se recuse a colocar o seu pensamento em questão. Porque isso constrói uma sociedade plural, isso ajuda a construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, com a diversidade que compõe a nossa sociedade. E o ateu faz parte da sociedade. Ele não pode ser tratado ou visto ou entendido como uma lenda urbana. Eu sei que existe ateu, mas eu nunca vi, eu não sei como é que é. Deve ser lenda. Não pode ser. É uma realidade. Tá legal? Isso é para a gente pensar e, na medida do possível, se possível, quando possível, ser colocado em prática. Eu quero finalizar esse vídeo aqui agradecendo a todos vocês que me apoiam, aqueles que têm me cobrado, me estimulado e um agradecimento muito especial, em particular, a Teia Vieira, do canal Teia a Teia. Olha, o apoio que ela tem me dispensado é algo sensacional, sem palavras. Eu não vou ter palavras para agradecer, embora o canal seja mais que palavras. Às vezes, por mais palavras que eu use, as palavras não bastam para expressar aquilo que eu quero expressar mesmo, do coração. Teia Vieira, muito obrigado. Você é uma parceira mesmo. Obrigado a todos. Eu encerro por aqui. Espero você numa próxima oportunidade. Eu sou o Rogério Lázaro, o canal é o Mais Que Palavras. Paz para todos.